Você que chegou até aqui, fez o simulado, espero que tenha acertado todas as questões. Nós vamos agora começar a resolver, fazer essas resoluções comentadas aqui, uma a uma. Então vamos ver novamente cada uma daquelas questões e eu te explico aqui a resposta correta de cada uma, sem enrolação. Então vamos direto ao ponto. A questão número 1 pergunta aqui por que a molécula de água é polar. Então, ela é polar principalmente devido à diferença de eletronegatividade. Como os seus átomos têm eletronegatividades diferentes, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele atrai os elétrons para ele. Essa atração de elétrons para o oxigênio faz com que ele se torne o polo negativo. E os hidrogênios são os polos positivos. A gente pode ver em várias questões também quando se fala entre dipolo positivo e dipolo negativo, tá bom? Então você pode ver tanto como polo quanto como dipolo. E devido a essa diferença de eletronegatividade e essa formação de polos negativos e positivos, a molécula de água ela é polar. Mas a geometria da água também tem que ser levada em consideração. Como ela tem uma geometria angular, a sua molécula como um todo pode ser polar. Diferente do gás carbônico. O gás carbônico possui ligações polares devido à diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio, porém ele é uma molécula apolar. Isso acontece por causa da sua geometria linear. Devido a essa geometria linear do gás carbônico, os vetores que causariam a diferença entre polos se anulam. E aqui na questão 2, sobre funções orgânicas, nós temos dois casos do ácido acético e do etanol. O ácido acético nós sabemos que é uma função ácido carboxílico, onde ele possui grupos carboxilas, C-OOH, e o etanol possui grupos hidroxilas, características da função orgânica álcool. Portanto, a gente fica com essa questão, item B, onde o ácido acético faz parte de um ácido carboxílico e o etanol faz parte de um grupo álcool. A questão 3 se trata sobre equilíbrio químico. Aqui nós temos o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, formando o gás amônia. Por ser uma reação em equilíbrio de gases, você precisa contar a quantidade de mols que tem nos reagentes e nos produtos. Como aqui do lado dos reagentes a quantidade de mols é maior, se eu aumentar a pressão, a colisão entre esses gases dos reagentes aumenta e, com isso, o equilíbrio se desloca para a direita, no sentido de consumir onde há maior quantidade em mols de reagentes. Mas a pergunta aqui foi, e se ocorrer uma diminuição da pressão? Então será exatamente o contrário. Se diminuirmos a pressão, a reação se desloca no sentido inverso de consumo do gás amônia. Na questão 4, nós temos uma solução 2 mols por litro de hidróxido de sódio, que teve o seu volume dobrado após adicionar água. Então, se trata de uma questão de diluição, de adicionar água e diminuir a concentração da solução. Os parâmetros que a gente analisa aqui, as variáveis, são concentração e volume. Então, para isso, a gente só precisa aplicar a formulinha simples, CV igual a CV. Concentração vezes volume inicial vai ser igual a concentração vezes o volume final. A concentração inicial nós sabemos que é 2 mols por litro. O volume final nós sabemos que é 2 vezes o volume inicial. Então basta a gente substituir os valores aqui na fórmula que a gente vai conseguir encontrar o valor do nosso volume final, que é exatamente 1 mol por litro. Então, se a gente dobrou a quantidade de água, a gente diminuiu a concentração pela metade. Essa questão também pode ser realizada através de regra de 3, mas a melhor maneira é lembrar dessa fórmula CV igual a CV, porque ela é bastante útil para a gente sempre. A questão número 5, sobre pH de reação. Então, se você lembra da formulinha do pH, que é igual a menos o logaritmo da concentração de H+, você resolve ela tranquilamente. Menos o log
da concentração de H+, é menos o log de 10 a menos 2, pois a concentração no enunciado nos disse que é 0,01 mol por litro. A gente pode trocar esse 0,01 por 1 vezes 10 a menos 2. Então, apenas resolvendo essa equação, a gente chega aqui no resultado de que o pH vai ser igual a mais 2. Então, será uma solução ácida, com certeza, por se tratar do ácido clorídrico, HCl. Então, nesse vídeo a gente fica por aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo com a resolução das questões 6 a 10 do nosso simulado.